A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, a graça e a paz do eterno do Senhor Jesus esteja com todos nós e que mais uma manhã da graça e da bênção é a graça que o Senhor despeja sobre mim, sobre você, que nos alcança, porque a gente recebe favor concedido a nós, sem nenhum tipo de merecimento, só pela graça e a misericórdia daquele que é o Senhor do Senhor, o dono de tudo, aquele que colocou limites entre o céu e a terra, aquele que colocou limites entre as águas, aleluias, e o solo, aquele que disse que não haveria mais inundação sobre a terra, não morreria mais, aleluias, com o dilúvio, glória a Deus, porque Deus quando promete, Ele garante. Se Ele te prometeu a tua história, Ele garante. Fica firme, tenha paciência, porque o Senhor é aquele que Deus da vitória, aquele que Deus que tem provações, somos provados, e algumas situações nos ocorrem, o Senhor também nos testa, para que possamos saber se estamos preparados para a grande graça, que é aquilo que a gente pode receber sem estar merecendo, porque na nossa medida a gente não pensa que podemos dar aquilo somente que recebemos, não é assim? Mas na medida do Senhor é dado graça concedida de mais uma chance para mim e para você. Glória a Deus, vai pegando suas espadas, eu estou com as minhas aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade de Tiago, capítulo 5, e Deus já está aqui. Poderoso Deus, eterno Pai, vem com a tua presença, Senhor, e nos coloca diante de ti, para que possamos entender que soberano é o Senhor, o dono de tudo é o Senhor. Os limites entre o fim e o início da terra, até os confins, é o Senhor que tem o controle. É o Senhor que diz todas as coisas, para onde vamos e para onde não iremos. É o Senhor que diz assim, que não juremos por nada e nem por coisa alguma. Se for não, não é não. Se for sim, sim, é sim, para a glória do teu santo nome. Amém? Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui, já conosco, dando direcionamento. Capítulo 5. Venga aí as suas espadas, que são lanças de 2 gumes, e vai cortando e vai adentrando nos mais profundos órgãos nossos. Eita Deus, para remexer e fazer todo tipo de arrumação, de cura, aleluias, de transformação. Então não fique com você essa mensagem, dá o seu legal, para que possa também ser um evangelista do Senhor Jesus, passando o evangelho, compartilhando com outras pessoas, e a plataforma entendendo que esse conteúdo está sendo bacana, está sendo bem de qualidade, edifica. Amém? Aleluias, glória a Deus. Capítulo 5, final, versículo 7. Diz assim, ó: portanto, irmãos, sejais pacientes até a vinda do Senhor. E veja que o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Seja também paciente e fortaleça seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos. Não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. E o juiz está às portas. Então, irmãos, tenha com os profetas falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Amém? Não é fácil, né? Diante do sofrimento, agir com paciência. Diante do sofrimento, agir com paciência. Muitas vezes podemos levar essa palavra para aquele que está sofrendo. Para que tenha paciência. Para que fique esperando no Senhor, a palavra espere no Senhor. Ele é longânime na sua ira contra aqueles que fazem mal ao seu povo. Ele dá um tempo do arrependimento. E aqui o Tiago diz, não fiquem quietos. O Senhor Jesus está chegando. Foi uma promessa que o Senhor deu, de que todo cristão aguarda, conforme o Senhor revelou, que ele voltaria sobre as nuvens. E todos os veriam, e a sua glória resplandeceria, e todos iriam verem. E se a gente, no dia a dia, passar pelas coisas que aperta, nos gera impaciência, nos gera ansiedade, nos gera até mesmo a pecar, achando que estamos inconformados. Algumas situações de inconformismo, Deus nos mexe para que a gente não fiquemos conformados, que lutemos, mas não inconformados com murmurações, que aí nós perdemos a nossa bênção. E que pedimos ao Senhor a paciência. Imagine
está diante de a cruz estava próxima e tinha que se cumprir. E o Senhor, ele também ficou nervoso. Diz as Escrituras que suou sangue. Mas ele pacientemente nos ensinou que levar bofetadas injustas daqueles que nos perseguem, a gente respira e diz: se eu agir da mesma moeda, eu vou ser pior do que eu como recebi. Então tenha paciência com teus opressores, porque eles dão legalidade ao inferno, para que possa lhe atingir, para que possa desestabilizá-la ou desestabilizá-lo, para que possa lhe deixar em situação desconcertante, em situação que eu diria desconfortável, é muito simpático essa palavra, uma situação de que você fique humilhado, humilhada, e que possa botar em dúvida, em xeque o teu Deus, o nosso Deus. Mas e cadê o teu Senhor? Você diz que volta a verdade, volta o que te fizeram. Deus não mandou que a gente tivesse ira para não querer que se fizesse um mal com a gente. A volta, dar o retorno do que você recebeu, não é a melhor saída. Mas ore, se for preciso, se posicione. Mas se Deus dizer cale-se, a gente não sabe a medida que um dia nós cometemos contra o outro. A gente não sabe que essa passagem que estamos vivenciando tem uma somatória das ações, das nossas escolhas e como nós portemos em outras situações. E Deus é justo na balança. Peça ao Senhor resignação naquele momento que foi altamente ofensivo para você. Diga: Senhor, me ajuda, eu quero beber uma água para não responder, porque se eu vou à luta das minhas próprias respostas, eu já recebi a minha recompensa aqui. Então eu quero receber a tua recompensa, Jesus. Pede ao Senhor essa paciência que muitas das vezes já terminou para você. E para que Ele mesmo responda para com tua vida, te justifique, traga a glória dele do céu para contigo. E essas aflições, você atravessar ela com paciência, como assim os profetas o passaram. Eles passaram um bom bocado. Jeremias, aleluia, em 2:3, ele disse que afligiam os filhos, eles não aceitariam a correção. Então, que a sua própria espada o matou e os profetas, como o leão, foi destruído. Foi forte isso, Jeremias passou, né? Mas no final, Jeremias recebeu alguns refrigérios, porque aquele Nabucodonosor não tocou nele. Ainda disse que deixasse ele ir e ficasse onde lhe apraz. E desse a ele tudo que fosse necessário que lhe apraz. Essa foi a palavra, né, irmãos? Tudo Deus fornece, né? Quando Deus quer nos entregar, Ele nos entrega. Amém? Quando Ele quer nos dar, Ele nos dá. E aqui Tiago estava trazendo para aquela igreja que estava recuada de Israel, com medo porque os profetas, e aqui levando a palavra, estava sendo perseguido pelos ditadores da lei daquele momento, que só conseguia ver a lei, por isso que só a lei sozinha, a letra diz, a letra sozinha mata, porque você fica somente nas coordenadas e não na palavra revelada, que é a do Senhor, a espada. Mas a letra, você seguir as medidazinhas com preceitos do homem, com religiosidade, ela mata. E o Senhor não quer que a nossa fé seja matada. É crendo que a gente nem merece, mas Ele concede o favor a nós. Então, tenha paciência. Agora é hora de orar e ter paciência. E diz o Senhor dos Exércitos, nesta peleja espiritual que tu não conhece, não tem visão aberta, que nem todos Deus concedeu, não tereis que pelejar. É uma peleja grande, onde as trevas vêm com força para cima de você. Porque você resolveu escolher a melhor parte, como Maria. A melhor parte, eu quero ficar com Jesus. E para permanecer com Ele, eu sei que vai ter estreito. E esse estreito, o Senhor diz, eu vou à tua frente. E derrubo os portões e grelhões serão destravados. Porque nesta peleja, sou eu que vou pelejar.
e o inferno voltará de um caminho de onde ele nunca deveria ter vindo, por 7. Quando eles apontam para lá, sai Satanás. Porque os meus caminhos são os caminhos do Senhor. A minha família é a família do Senhor. Aleluia. A fé que brota em mim pertence, que o Senhor aviva todos os dias, vem do Senhor. A minha perseverança vem do Senhor. Então fica firme, permanece firme e ora. Ora para que o Senhor dê paciência no sofrimento, porque o Senhor disse que do outro lado do rio, além do rio, tem a tua vitória. Fica firme, está mais perto do que nunca, porque o nunca para o Senhor pode demorar bastante. Aleluias, porque o Senhor diz: eu te darei vitória. Amém? Graças a Deus, que Deus é bom, maravilhoso, Ele é poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. E diz: aguenta firme. Agora é paciência. Está chegando a tua vitória. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. E até aqui o Senhor nos ajudou.